Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, nesta quinta-feira, mais ou menos 2 horas da tarde, nesse dia 11 de julho de 2024, eu peço grandiosamente como favor ao Senhor, à Senhora, que antes de tudo, se inscreva no canal. Depois que se inscrever no canal, vai aparecer os sininhos. Toca ali onde está escrito todas, naquele sininho ali, que todas as vezes que eu postar um vídeo nesse canal, você vai receber uma mensagem, uma menção do YouTube no seu YouTube, não é no seu e-mail, é no seu YouTube, falando que tem vídeo novo no canal, que aí você vai poder ver o vídeo. Quando ele estiver ao vivo, ou quando ele for um vídeo novo, vai receber uma menção no YouTube, não é no seu e-mail, não é no seu WhatsApp, Instagram, nada não, é no seu YouTube. E naquele momento está tendo um vídeo ao vivo, ou a partir daquele momento chegou um vídeo novo no canal. E se possível, logo mais embaixo tem uma lacunazinha para você fazer comentários. Faça comentários também e compartilhe esse vídeo entre os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aonde você assim desejar. É o que eu te peço como imenso favor, tá certo? Agora eu vou falar com você. Não é escola sabatina não, tá? Não é que eu dei um tempo de escola sabatina não, é porque eu tô com alguns problemas pessoais graves dentro da família e na saúde. E geralmente, de cada 100, 99,5, 99,9 é o que acontece. Quando você está com algum problema que sua cabeça não está legal, você tende a fazer algum tipo de pregação que leve a um contexto mais duro. Aí eu dei só um tempinho, até mais ou menos amanhã, ou até mesmo hoje, mais tarde, eu estou só dando um tempinho, para eu voltar a falar da escola bíblica. Primeiro, eu me aborreço fácil com o que está ali escrito, porque eu ainda não entendi se é uma escola bíblica para pessoas que nunca estudaram a Bíblia, ou se realmente eles estão fazendo uma lavagem cerebral nos membros antigos da Igreja Adventista, acreditando que as pessoas que estão ali na Igreja Adventista são tudo pessoas analfabetas de Bíblia. Mas eu não quero falar sobre a escola sabatina agora não. Eu quero muito que você entenda sobre esse vídeo que eu vou postar logo depois desse. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Logo depois eu vou fazer uma oração, tá? Abra aí sua Bíblia no livro de Ezequiel, por favor. Eu fico pensando o seguinte. O que eu mais tenho sofrido, não é sofrido porque alguém me persegue, não é sofrido porque alguém vem falar que eu estou errado na maneira de pregar, de falar, não. O que eu mais sofro é ver que por causa de uma placa religiosa, as pessoas literalmente se negam a enxergar a verdade. Se você vai numa pessoa da Universal, tu vai falar com ela 2 horas, depois ela vai olhar para você, vai embora e vai continuar no mesmo ritmo. Se você vai numa pessoa da Deus e Amor, se você vai numa pessoa do Internacional da Graça, que é do R.R. Soares, se você vai numa pessoa do Mundial, que é do Valdomiro, se você vai numa pessoa da Testemunha de Jeová, da própria Adventista do Sétimo Dia, da Batista, da Assembleia, você mostra para ela o que está escrito, ela olha para você e não está nem aí. E eu não estou falando de mostrar se a pessoa aceita ou não a Trindade,
Se a pessoa aceita ou não que Cristo não é Deus, que Jesus não é Deus. Eu não estou falando de temas que para pessoas que não estudam se tornam polêmicos, porque a pessoa que estuda e entende o que está escrito, ela nunca vai polemizar nada, ela sempre vai entender o que está escrito. E quando aquilo que está escrito é errado, ela luta para as pessoas responsáveis que têm autoridade para mudar aquilo, mudarem. É o que aconteceu com Plutão. Plutão era um planeta. Alguém entendeu que existiam luas maiores do que Plutão, considerado não planeta, sim lua, e entenderam que Plutão não poderia ser planeta. No máximo, lua, porque como existem luas maior do que Plutão, a nossa própria lua, se eu não me engano, é maior do que Plutão. Então, por isso que Plutão hoje não é mais planeta. É considerado um planetóide, um meteoro, uma pequena lua, mas planeta não é mais. É igual a Groenlândia, é igual a Austrália. Tanto a Groenlândia como a Austrália não são continentes, são ilhas. Por quê? Pelo tamanho. Eu não sei qual é o tamanho mínimo para alguma coisa ser considerada continente, porque eu não sou geólogo, eu não tenho faculdade de geologia, nada disso. Mas a Oceania, onde fica a Austrália e todas aquelas ilhas ao redor, ali é só ilha, não é continente. A Groenlândia, que no mapa mundi parece ser, muitas vezes, dependendo do mapa mundi, parece ser até maior do que o Brasil, é uma ilha, não é um continente. Então tem coisas que devemos estudar, não porque só temos que estudar. Tem coisas que devemos estudar para entender. Entender. O que mais sofre é isso, é que você fala com as pessoas. Lá no fundinho das pessoas, as pessoas reconhecem que é verdade, que aquilo naquela religião que ela está lá não ensina ou está ensinando errado. Mas a vaidade e o medo de perder o cargo ministerial ou o medo de reconhecer que foi anos a fio ser enganado pela religião, simplesmente não querem aceitar. Esse vídeo que eu vou botar aí, colado nesse, ele é bem explicativo o porquê que você não pode considerar Jesus como Deus, o que aconteceu com os evangelhos verdadeiros, porque é o que eu sempre debato, por que Pedro, sendo cabeça da igreja, não existe evangelho dele, não existe apocalipse da parte dele, não existe uma carta direcionada ao povo gentio, ao povo judaico ou a qualquer outro tipo de povo, mencionando a Cristo que seja uma aula sobre a lei, uma aula sobre a conversão e uma aula sobre o ato de amar o próximo. Mas as pessoas preferem pegar um homem que aonde chegava tinha discórdias e brigas, não importa se era no meio dos apóstolos, não importa se era no meio dos seguidores dos apóstolos ou se era no meio do gentio. Aonde ele chegava tinha briga, tinha discórdia. E a única coisa que ele falava era o seguinte: eu, pela infinita misericórdia e amor, pererê pororó pão duro, sou o menor de todos, o mais julgado de todos. Ele sempre se botava como uma pessoa inferior e sofredora. E as outras eram o que julgava ele. Estou falando de Paulo. Pregou um monte de coisa errada, pregou um monte de coisa errada, porque é doutrina católica. Porque é doutrina católica, pregou um monte de coisa errada, e hoje os evangélicos, os adventistas, os testemunhos de Jeová, tudo aceita. Mas entenda, eu vou aqui citar agora
3 versículos de 3 livros diferentes. O primeiro é o livro de Ezequiel. Eu espero que você já tenha aberto. Se você não abriu, vai procurando aí. Ezequiel, capítulo 8. E eu vou falar aqui para você o que significa o nome paganismo. Pode ser? O nome paganismo significa o seguinte. Entenda. É o ato de um homem ou uma mulher, ou, dependendo da religião que você vai, uma criança, de não ter passado pelas águas batismais. Ou paganismo é uma palavra que vem da palavra gentil. Paganismo refere-se a gentil. Mas não é gentil categoria de ser humano. É gentil na categoria de ser. Gentil, gentileza, genial. Tá? Então, paganismo é isso. Ou o ato religioso de adorar mais de um Deus. Isso é, não importa se é um Deus em 3, se é 3 em 1. Ó, de novo, não importa se é um Deus em 3 deuses. Não importa se são 3 deuses em um Deus. Não importa se você adora Maria, João, José. Não importa se você adora qualquer demônio. Isso também significa paganismo. Entendeu? Aí vamos lá. Vamos fazer a literatura aqui, porque essa literatura é para te lembrar relação ao vídeo que vai vir agora. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala sobre os homens e mulheres que adoram deuses. Qual é o comportamento que eles têm perante o altar? Vamos ver? E no mesmo instante, a Bíblia que eu vou ler é essa aqui, ó. Tá certo? Então, se tiver um pouquinho diferente, é por causa disso. E no mesmo instante, me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Yahvé. Eita, calma aí, desculpa aí, gente. Vamos lá. O pátio interior da casa de Yahvé, o templo do Criador, e lá estavam cerca de 25 homens à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costa para o templo de Yahvé, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados adorando ao Deus Sol. Sabe quem é o Deus Sol? Sabe quem é? Vou repetir de novo. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Sabe quem é o Deus Sol? Sabe? É aquele ou aquela, aí vai da forma que você quiser, que adora o domingo. Filis Dei, Domini Dei, ó, de novo, vou falar devagar. Filis Dei, Dominus Dei. O que isso significa? Que o domingo é o dia do Deus Sol. Toda pessoa católica que não entende que está guardando o domingo, mesmo sendo evangélico, testemunho de Jeová, ele está na idolatria do Deus Sol. E sabe quem é o Deus Sol? Jesus Cristo. Todo aquele que adora esse nome, Jesus, ele está adorando a divindade do Deus Sol. Não estou falando da pessoa que foi crucificada, estou falando do nome. Por isso que é importante você ler, você estudar, sair dessa zona de conforto, dessa pregação tola.
Vamos abrir Jeremias. Jeremias é um livro antes de Ezequiel, tá? Vamos lá em Jeremias 32. Jeremias 32. Vamos lá. E está escrito assim, ó. Jeremias capítulo 32, versículo 33. E está escrito assim. Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente, ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes, preferiram não me dar ouvidos. Tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhe apliquei. Vou trocar de óculos, que eu acho que eu estou com algum problema também na visão. Está horrível minha visão. Então, o que acontece? Quem é o povo? É o judeu ou é aquele que o adora? Porque, ó, eu com os porquês da vida, né? Eu não gosto de ficar falando porquê. Toda vez que uma pessoa fala porquê, é porque ela, ó, é porquê, né? Ela quer dar algum tipo de explicação intuitiva. Isso é, ela acredita que você não tem entendimento, ou ela está se autoconectando ou se auto-explicando em prol de uma absorção, tá certo? Mas o porquê sai naturalmente. E o tipo assim é falta de respeito. O tipo assim e o famoso entendeu são desrespeitosos. Porque eu falar uma frase para você e no fim perguntar se você entendeu, eu categoricamente estou te chamando de jumento, de jumenta. Pessoa extremamente incapaz de compreender o que é falado. Porque se eu falo 1 mais 1 é 2, ou são 2, entendeu? Eu estou falando que você é uma pessoa extremamente analfabeta. Ou o João, tipo assim, foi na casa de Maria. Por que tipo assim? Por que eu tenho que sublinhar o tipo assim como uma frase dentro de crases para você subir e entender que ele foi na casa de alguém? Cara, é uma coisa tão louca as pessoas denotando expressões vocálicas por falta de entendimento. As pessoas que fazem isso são as que menos leem. Vigia o que tu fala. Tipo assim, entendeu? Toda hora ficar se auto-justificando no porquês. Para. Tá certo? Não é fácil não, tá vendo? Eu mesmo peguei falando porquê. E às vezes eu falo também tipo assim. Mas só que eu me vigio. E quando alguém fala tipo assim, ou entendeu, ou qualquer coisa que venha subestimar a minha inteligência, eu chamo a atenção da pessoa na hora. Eu falo assim, você tá achando que eu sou analfabeto, que eu sou burro? Não é. Por que você está perguntando se eu entendi o que você falou? Por que você está craseando, subentendendo, fechando entre aspas ou colchete no tipo assim? Por que você está chamando a minha atenção para o tipo assim? Eu chamo a atenção. Pessoas que leem não pode falar desse jeito. Não é educado, é mal educado. Vigia a forma que você fala. Jeremias capítulo 32, versículo 33. E está escrito assim: Eis que todo o meu povo voltou as costas para mim, e não me olhou de frente, ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes. Preferiram não me dar ouvidos, tampouco aceitam
a disciplina e a correção que lhes apliquei. Isto é, que lhes apliquei. Isto é, dois pontos. Em toda a Bíblia, o Criador está falando assim para mim e para você, porque aqui ele não fala para judeu, ele não fala para preto, ele não fala para branco, ele não fala para gordo, nem para magro, nem para a mulher, nem para o homem. Ele fala para aqueles que o adoram, aqueles que o seguem, aqueles que rejeitam Satanás. Aprenda a olhar só para mim. Aprendam. Eu falei aprenda, né? Desculpa, é aprendam, é plural. Aprendam a me desejar e não a desejar a deuses estranhos. Porque o único que lhe dá a verdade, o único que é a verdade sou eu. E para fechar, vamos em Atos. Atos capítulo 7, por favor. Gente, ora por mim, ora pela minha família. Eu não estou fisicamente bem. Eu estou há dias falando isso, né? Parece até repetição. Mas olhem por mim. Hoje é dia 11 de julho de 2024. Deve ser mais ou menos 2h30 da tarde, não mais do que isso. O meu filho ele sai 2 horas do trabalho, da onde que ele trabalha para cá não é 10 minutos andando. Bora falar que ele ficou ali embaixo conversando com alguém. Umas 2h30 agora. Mas enfim. Está escrito assim. Atos capítulo 7, versículo 42. Em diante. Não, 42 e 43. Está escrito assim. Por isso, o Criador se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos astros. Exatamente como foi desculpa. Lembra que eu falei que meu dedo, eu peguei aqui, passou um monte de página. Vou voltar a ler de novo. Atos, capítulo 7, versículo 42 e 43. Está escrito assim. Por isso o Criador se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos astros. Astros. Exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto. Ó casa Yahudim, ou Yah, ou Yah, ou Yahushua, certo? Ao invés disso, ergueste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Atos, capítulo 7, versículo 42 e 43. Você que tem essa mania louca, prostituta, de botar essa estrela de Refã, que você conhece como estrela de Davi, com 5 pontas, 6 pontas, eu só tenho uma coisa para falar para você. Lança isso no fogo, joga fora. Se for prata, se for ouro, derrete, ou simplesmente joga fora. Não vende para ninguém não, porque o que não presta para você não presta para o outro não. Aprenda. Aprenda que temos que olhar somente ao Criador. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, o qual o Criador lhe deu como autoridade sobre nós. Ele se tornou o nosso Senhor, ou o nosso chefe. O sumo sacerdote, no meio do arraial, ele está abaixo do presidente, ele está abaixo do rei. Então, Jesus ele está abaixo do Criador. Então, aprenda a adorar o Criador através de Jesus. Não é adorar Jesus
É adorar o Criador através de Jesus. Porque Jesus não é Deus. Adore a quem tem que ser adorado. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver aqui escrito que Jesus mandou você o adorar. Você vai ver Paulo falando que Jesus é Deus. Só Paulo, aquele psicopata. Tu não vai ver Tiago, tu não vai ver Lucas, tu não vai ver João, tu não vai ver Marcos, tu não vai ver Mateus, não vai ver Pedro. Não sei se eu falei Judas. Só vai ver Paulo falando essa palhaçada, essa besteira. E mesmo assim eu falo, para mim, Paulo é uma ficção que Roma inventou. Da mesma forma que Roma inventou a Trindade. Mateus 28, 19 não existe. João Batista batizava em nome de quem? Jesus, se batizou alguém, foi em nome de quem? Os apóstolos, se batizaram alguém, enquanto Jesus estava vivo ou depois que ele morreu, eles batizavam em nome de quem? Porque mandar a pessoa ser batizada no Espírito Santo através do nome de Jesus é uma coisa, batizar nas águas é outra. Estou falando nas águas. Vamos parar com o paganismo. Vamos olhar melhor para a lei. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17. Ou Deuteronômio, capítulo 5, do 7 ao 21. Não importa. Vamos estudar a lei, praticar a lei, ensinar a lei, porque através disso você vai entender melhor por que não se deve adorar nenhum outro ser além do Criador. Ah, Oliveira, então por que está escrito aqui que ninguém vai ao Pai senão por Jesus? Ué, e o que isso tem a ver em adorá-lo como Deus? Jesus fala que ele é a verdade, ele fala que ele é o caminho, ele fala que é a vida. Legal, eu tenho que reconhecer isso. Mas isso não quer dizer que eu tenho que adorá-lo como Deus, porque ele não é Deus. Uma coisa é olhar para o meu professor na escola e amar esse meu professor porque ele me ensinou matemática, me ensinou geografia, me ensinou... Porque ele me ensinou a ler, a escrever. A outra coisa é idolatrar esse professor como Deus. Como muitos fazem com Bolsonaro, como muitos fazem com Lula, como muitos fazem com Che Guevara, como muitos fazem com Fidel Castro, Eu tô babando, tá, gente? Eu tomei meu remédio e tudo, mas... A idolatria vai muito além só dos capetas, dos borracha fracas, dos imundos. Quando você vê o mundo, você vê pessoas idolatrando Lula, um homem que roubou milhões. Você vê pessoas idolatrando Bolsonaro, como se ele fosse um santo homem preste a salvar vidas humanas na cruz. Outros você vai ver idolatrando Che Guevara. Outros você vai ver idolatrando Jardel, lá de Cuba, acabei de falar o nome dele agora. Tem outros que idolatram o governo norte-americano, tem outros que idolatram o dinheiro, tem outros que idolatram o macumbeiro A, o macumbeiro B, o macumbeiro C, tem outros que idolatram o padre Cícero, padre Cícero. Tem outros que idolatram Maria, tem outros que idolatram a irmã Dulce, tem outros... A idolatria está tão generalizada. Tem outros que idolatram o pai biológico, tem outros que idolatram a mãe biológica, tem outros que idolatram o sexo, tem outros que idolatram, enfim, cachorro, gato. Você vê pessoas extremamente reféns do cachorro e gato, porque a mente olha para aquele animal e acredita fielmente que aquele animal é um ser superior ao ser humano.
É uma idolatria doentia. E assim vai. A idolatria está em tantos ramos que é uma coisa que dói. Mas a Bíblia só aponta para um. De Gênesis e Apocalipse, sendo livros apócrifos ou não. De Gênesis e Apocalipse, sendo livros apócrifos ou não. Só aponta a idolatria para uma pessoa. Satanás. O idólatra, ele só vai entender que idolatra Satanás no dia que ele parar e ler a Bíblia e entender. Idolatria é uma coisa, você reconhecer e amar o Criador, porque você reconhece que ele te deu tudo que tu tem, não importa se é um barraquinho na favela ou se é a mansão mais cara do mundo, mas é ele que te dá, não é Satanás. Pelos nossos esforços, vamos ter um carro, um avião, um disco voador, ou pelos nossos próprios esforços, isso é, nenhum, vamos morrer andando de ônibus, morrer pedindo dinheiro emprestado, morrer olhando para a despensa e não tendo açúcar, café. Porque para o Criador me abençoar, eu tenho que me esforçar. Da mesma forma que eu vou olhar para ele e vou amá-lo, porque eu reconheço que sem ele nada sou, o Criador. Eu tenho que me esforçar para ter um bom casamento, bons filhos, bons netos. Eu tenho que me esforçar para ter um bom carro na garagem, uma boa casa espaçosa, muito dinheiro no bolso. Não é idolatrar, é se esforçar. Agora, se eu sou um cara que tá muito bom o salário mínimo de trabalho, um trabalho que me dê um salário mínimo, numa casinha apertada, com ou sem mulher, tá ótimo também. A pessoa só se esforça naquilo que quer ter. E muitos não se esforçam para ter a salvação. Muitos não se esforçam para ter a salvação. Sabe por quê? Porque já quer comprar pronta dentro da religião. A religião está tão boa de se acompanhar que as pessoas não querem pensar que aquilo que está dentro da religião é satânico. Então eu peço isso a você. Preste atenção agora nesse vídeo e reflita um pouquinho. E claro, vamos orar? E antes da oração eu te peço. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Vamos orar. Amado Pai, através do Salvador, clamo a Ti, misericórdia sobre minha vida. E eu creio que o homem e a mulher que está escutando essa oração também agora está clamando misericórdia pela vida dela, dos filhos, do esposo, da esposa, das filhas, dos netos e netas. Ah, Pai, clamo misericórdia sobre minha vida. Perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra Ti, meu próximo. Clamo pelo meu filho Gabriel, pelo meu filho Miguel, pelas minhas filhas Clara, Priscila, Gabriele, pelos meus netos e netas, principalmente aquela que está lá na França. Oh, meu Pai amado, clamo por você. Clamo a Ti, não é por você. Clamo a Ti, Pai, que através de Salvador, preenche-nos com o Teu Espírito Santo, tanto a mim quanto essa pessoa que está me vendo, me escutando. Nos dê o Teu Espírito de cura, nos dê o Teu Espírito de inteligência, nos dê o Teu Espírito de profecia, para que possamos entender cada vez mais o que está acontecendo ao nosso redor e assim praticarmos mais e melhor o Evangelho de Cristo. Obrigado, Pai, por mais uma vez você deixar eu chegar até aqui, conduzir a minha vida e me abençoar diariamente. Cura-me dessas doenças, liberta-me dessas opressões malignas
Da mesma forma que eu te peço pelos meus filhos, filhas, netos e netas, Pai. É o que eu te imploro. Através do Salvador, assim seja. Muito obrigado, assim seja. Gente, eu espero que você veja esse vídeo e que você se regozije cada vez mais buscando o Espírito Santo, jejuando e levando a palavra. Estude a lei, pratique a lei e se santifique. Seja abençoado você e sua família. Trezentos anos depois do nascimento de Jesus, reuniões famosas entre pessoas no poder e religiosos moldaram o futuro das religiões. Quando mencionamos o Concílio de Nicéia, as sombras de mistérios não resolvidos e conspirações ocultas se estendem sobre a narrativa histórica. Será que foi neste concílio que os livros da Bíblia foram escolhidos e algumas alterações significativas foram feitas? No século XXI, a obra O Código da Vinci, de Dan Brown, popularizou a ideia de que esse evento definiu não apenas os aspectos teológicos do cristianismo, mas também quais textos bíblicos seriam aceitos ou rejeitados. O filme, ainda mais impactante que o livro, sugere que no Concílio de Nicéia foram debatidos e votados muitos aspectos do cristianismo, incluindo a aceitação e rejeição de certos evangelhos, a data da Páscoa, a administração dos sacramentos e, claro, a divindade de Jesus. Mais chocante ainda, o filme insinua que até aquele momento, Jesus era visto apenas como um profeta e um homem poderoso, mas não passava de um mortal. Essas suposições levantam a questão: o que é fato e o que é ficção nessa história envolta em mistério? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas sombras desse evento, explorar as verdades ocultas presentes e o que isso significou para a formação das religiões e da própria civilização ocidental. Para entender o verdadeiro impacto do Concílio de Nicéia, precisamos mergulhar no contexto político e religioso da época. O Império Romano estava em um ponto de inflexão, com Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, utilizando a nova religião como uma ferramenta poderosa para unificar um império vasto e fragmentado. O cristianismo, que até então era uma religião perseguida, começou a ganhar uma nova posição no cenário político. Embora o Concílio de Nicéia seja oficialmente descrito como uma reunião para resolver questões doutrinárias, alguns estudiosos e teóricos sugerem que ele teve um propósito muito mais profundo e oculto. Argumenta-se que essa reunião foi, na verdade, um encontro estratégico, onde líderes religiosos e políticos discutiram e traçaram planos para moldar o futuro do cristianismo, e por extensão, do próprio Império Romano. Uma das teorias mais discutidas é que a doutrina da Trindade, formalizada no Concílio de Nicéia, foi influenciada por simbolismos pagãos. Antes da cristianização, o Império Romano era uma sociedade politeísta, com uma rica tradição de tríades divinas. Alguns especulam que a Trindade cristã foi uma adaptação dessas tradições pagãs, destinada a facilitar a transição dos romanos para o monoteísmo cristão. A questão da Trindade foi o coração pulsante do Concílio de Nicéia. No entanto, ao contrário do que muitos podem pensar, não foi ali que essa doutrina nasceu. Desde os primeiros séculos do cristianismo, as ideias sobre a relação entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo já se espalhavam entre os fiéis. Textos do Novo Testamento já mencionavam essas três figuras divinas, como na instrução de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Clemente de Roma, um autor do primeiro século, afirmou: não temos um só Deus, um só Cristo e um só Espírito gracioso. E o bispo Inácio de Antioquia, no início do segundo século, exortava sua comunidade à obediência a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. Apesar dessas referências iniciais, faltava uma elaboração mais sofisticada sobre a natureza e a inter-relação dessas três entidades divinas. Foi somente a partir de meados do século II que essa discussão começou a ganhar contornos filosóficos, muitas vezes influenciados pelos conceitos da filosofia grega. Justino Mártir, por exemplo, já propunha que o Pai e o Filho eram da mesma substância, ou ousia em grego, mas tinham diferentes faces. Tertuliano de Cartago, por sua vez, falava de uma única substância divina, mas três instâncias, ou pessoas divinas, hipóstases: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diversos autores, mesmo antes do Concílio de Nicéia, se engajaram nesse debate, apresentando ideias que nem sempre eram compatíveis entre si. Foi precisamente um conflito específico dentro dessa discussão que motivou a convocação do Concílio de Nicéia. A controvérsia e a necessidade de unificação doutrinária levaram os líderes cristãos a se reunirem sob a égide de Constantino, na tentativa de resolver essas divergências teológicas que ameaçavam a coesão da jovem igreja cristã. Nesse cenário de intriga e profundas discussões, o Concílio de Nicéia tornou-se um palco onde as complexidades da fé e as influências filosóficas se entrelaçaram, resultando na formalização de uma doutrina que moldaria o cristianismo para sempre. A questão principal, porém, foi o arianismo. Essa disputa começou em Alexandria, no Egito, onde um presbítero chamado Ário dizia que o Filho
a segunda pessoa da Trindade, não era eterno, nem da mesma substância do Pai. Ele foi criado pelo Pai e estava subordinado a ele. O bispo Alexandre defendia que o Filho era gerado, mas não criado, sendo coeterno e consubstancial ao Pai. Essas divergências sobre a Trindade causaram uma perturbação enorme, dividindo cristãos em partidos rivais. Constantino interveio, indicando o bispo Ósio de Córdoba como mediador. Quando isso não funcionou, convocou um concílio ecumênico em Niceia, reunindo bispos de todo o Império Romano para resolver a controvérsia. Quase 300 bispos participaram do concílio de Niceia. No final, todos, exceto 2 bispos, concordaram com Alexandre e a posição de Ário foi considerada herética. Os bispos dissidentes foram excomungados e exilados, assim como o próprio Ário. Uma declaração de fé, o Credo Niceno, foi formulada, afirmando a consubstancialidade do Pai e do Filho. O Credo Niceno declara: Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual, por nós homens e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao 3º dia, e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E cremos no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que, antes que ele fosse gerado, ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. A divindade de Jesus foi discutida, mas nunca questionada. O que estava em jogo era se a natureza divina de Jesus era eterna e da mesma substância do Pai. Ário, apesar de sua posição herética, acreditava que o Filho era Deus e anterior a todas as criaturas, não um mero mortal. Mas e sobre o mito de que os livros da Bíblia foram escolhidos durante o Concílio de Niceia? Será que houve alterações nas Escrituras Sagradas? A ideia de que esse evento foi o ponto decisivo para determinar quais textos seriam incluídos na Bíblia ganhou popularidade principalmente através de um texto contemporâneo que se tornou ainda mais famoso ao ser adaptado para o cinema, o Código da Vinci. No filme, um dos personagens declara que no Concílio de Niceia, muitos aspectos do cristianismo foram debatidos e votados, da aceitação e rejeição de certos evangelhos, à data da Páscoa, à administração dos sacramentos e, é claro, a divindade de Jesus. Ele prossegue afirmando que, até aquele momento, Jesus era visto apenas como um profeta e um homem poderoso, mas não passava de um mortal. De fato, muitos aspectos do cristianismo foram discutidos e votados em Niceia. O concílio produziu uma série de documentos, incluindo cartas e súmulas de definições, citados por autores da época e preservados ao longo dos séculos. Apesar de geralmente perdermos os documentos originais em contextos históricos antigos, temos acesso a essas citações parciais ou integrais, bem como ao testemunho de participantes do concílio, como Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria e Eustácio de Antioquia. Esses registros antigos são nossas principais fontes para entender o que aconteceu em Niceia. Eles descrevem uma variedade de assuntos discutidos, desde a data de festas religiosas até a natureza divina de Jesus, incluindo questões aparentemente triviais, como a castração voluntária de padres e se é melhor rezar em pé ou de joelhos. No entanto, nada nesses registros menciona a seleção dos livros da Bíblia ou a aceitação e rejeição de certos evangelhos. Será que foi algo feito na surdina? Ou nunca aconteceu? É essencial lembrar que a tarefa de determinar quais livros seriam considerados autoritativos já estava em andamento muito antes do concílio e só foi concluída muito depois. Nos primeiros séculos do cristianismo, dezenas, ou até centenas de textos foram escritos sobre Jesus e seu significado. Alguns desses textos ganharam gradualmente autoridade e foram adotados por comunidades cristãs como úteis, edificantes e até sagrados. A formação do cânon bíblico foi um processo longo e complexo. Certos textos, como os 4 evangelhos e as cartas de Paulo, eram amplamente aceitos e lidos como escrituras sagradas muito antes de Niceia. Outros textos, como o Apocalipse de João e o Pastor de Hermas, ainda eram objeto de debate. É possível que discussões informais sobre textos autoritativos tenham ocorrido nos bastidores do concílio, longe dos registros oficiais? E se alguns textos foram deliberadamente excluídos para alinhar a doutrina cristã com as necessidades políticas e religiosas da época? As decisões tomadas em Niceia tiveram um impacto profundo na estrutura da fé cristã. A formalização de certas doutrinas e a exclusão de outras ideias contribuíram para a uniformidade religiosa que Constantino desejava para consolidar seu império. Eusébio de Cesareia, que participou do concílio, relata que, em 331, 6 anos após Niceia, Constantino pediu que ele produzisse 50 Bíblias em grego para as novas igrejas de Constantinopla. Essa tarefa exigia uma decisão sobre quais livros deveriam ser incluídos. Eusébio menciona que livros como a 2ª e a 3ª carta de João, o Apocalipse de Pedro e a Didaquê ainda geravam debate
sobre sua autenticidade. Em nenhum momento, Eusébio faz referência às definições do Concílio de Nicéia para orientar essa missão, indicando que o concílio não definiu o cânon bíblico. Outros concílios tentaram definir essa lista, mas ultimamente isso nos mostra que a lista definida de livros aceitos e disseminados foi escolhida por aqueles que detinham poder, muito diferente do que a maioria dos cristãos sequer chegam a pensar em suas vidas. O Concílio de Nicéia marcou o início de uma relação profunda e duradoura entre a Igreja e o Estado. Constantino utilizou a religião como um instrumento para reforçar sua autoridade, e essa relação simbiótica continuou a evoluir ao longo da história ocidental. A aliança entre o poder secular e a autoridade religiosa tornou-se uma característica central da política europeia medieval e moderna. As decisões tomadas em Nicéia estabeleceram um precedente para a busca de uniformidade religiosa. A ideia de uma doutrina única e ortodoxa imposta por autoridades centrais, influenciou não apenas a estrutura da Igreja, mas também a forma como a autoridade e a disciplina eram vistas em outros contextos. Isso contribuiu para a centralização do poder e a supressão de dissidências, moldando a cultura política e social da Europa. Além dos documentos oficiais que sobreviveram, há rumores sobre a existência de cartas e manuscritos que nunca vieram à luz. Esses documentos secretos, supostamente guardados nos arquivos do Vaticano, conteriam detalhes sobre as discussões e decisões que não foram registradas oficialmente. Especula-se que eles poderiam revelar acordos políticos e compromissos feitos entre os líderes religiosos e Constantino. Outra camada de especulação envolve a presença de símbolos e arquétipos ocultos nas decisões do concílio. A adoção de certos símbolos, como o uso do peixe como símbolo cristão, pode ter significados mais profundos do que se imagina. Esses símbolos poderiam ser uma maneira de integrar práticas e crenças antigas em um novo contexto religioso, criando uma continuidade simbólica entre o paganismo e o cristianismo. Se essas teorias e especulações tiverem alguma base de verdade, as implicações para a história do cristianismo são profundas. O Concílio de Nicéia não seria apenas um marco teológico, mas também um ponto de inflexão onde a religião foi moldada e manipulada para servir a propósitos políticos. Isso sugeriria que muitas das doutrinas e práticas cristãs que consideramos sagradas e imutáveis foram, na verdade, produtos de compromissos e manipulações humanas. Oficialmente, ele estabeleceu fundamentos importantes para a fé cristã, mas as teorias especulativas nos convidam a olhar além das narrativas tradicionais e considerar as forças ocultas e os motivos subjacentes que podem ter influenciado suas decisões. Se houve uma agenda oculta por trás do concílio, ela deixou um legado duradouro que moldou o cristianismo e a civilização ocidental de maneiras que ainda estamos tentando entender. O primeiro concílio de Nicéia é um evento histórico envolto em mistério e controvérsia. Enquanto a história oficial nos oferece uma visão clara das decisões teológicas que foram tomadas, as teorias especulativas nos desafiam a olhar além das aparências e considerar as forças ocultas e os simbolismos subliminares que podem ter influenciado esse encontro crucial. O verdadeiro impacto e significado do Concílio de Nicéia podem estar escondidos nas entrelinhas de documentos esquecidos e nas intenções não declaradas dos seus participantes. Independentemente da veracidade dessas especulações, elas nos lembram que a história é frequentemente mais complexa e multifacetada do que aparenta ser. Com a nova compreensão do que realmente ocorreu no Concílio de Nicéia, a pergunta que resta é: o que mais está escondido nas sombras da história? O evento de Nicéia é apenas a ponta do iceberg. Ao continuarmos a investigação, descobrimos que cada resposta leva a novas perguntas. Quais outras decisões foram tomadas em segredo? Quais outros textos foram silenciados ou destruídos? Ao refletir sobre o Concílio de Nicéia e suas intrigas, mistérios e poder oculto, somos levados a considerar outras reuniões igualmente enigmáticas que moldaram o destino do cristianismo. Estes eventos, frequentemente envoltos em um véu de segredo, desempenharam papéis cruciais na formação da fé, influenciando não apenas a estrutura religiosa, mas também a percepção de nossa própria identidade espiritual e cultural. O Concílio de Constantinopla, realizado em 381, foi outro marco na história cristã. Convocado pelo imperador Teodósio I, este concílio buscou resolver as controvérsias restantes sobre a Trindade e reafirmar a posição ortodoxa contra o arianismo. Embora menos famoso que Nicéia, Constantinopla solidificou as decisões tomadas anteriormente e reforçou a estrutura de poder dentro da Igreja. O Concílio de Éfeso, em 431, trouxe à tona debates intensos sobre a natureza de Cristo e a posição da Virgem Maria como Theotokos, a Mãe de Deus. As decisões tomadas neste concílio não só influenciaram a teologia cristã, mas também destacaram a crescente centralização do poder e a necessidade de uma uniformidade doutrinária
para manter a coesão do império. O Concílio de Calcedônia, realizado em 451, foi talvez o mais controverso de todos. Ele definiu a doutrina das duas naturezas de Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, em uma única pessoa. Essa decisão, embora teologicamente significativa, também resultou em profundas divisões dentro do cristianismo, levando ao cisma entre as igrejas oriental e ocidental. A estrutura dos concílios ecumênicos revela muito sobre o poder, a intriga e o mistério que os cercam. Esses encontros eram mais do que meras discussões teológicas. Eram arenas onde o poder político e religioso se entrelaçavam. Os concílios eram convocados por imperadores que reconheciam a importância de uma fé unificada para a estabilidade do império. Em suas sessões, bispos e teólogos não apenas debatiam doutrinas, mas também lutavam por influência e controle. A dinâmica de poder nesses concílios frequentemente refletia as tensões políticas da época. As decisões tomadas eram tanto uma questão de crença quanto de conveniência política. A uniformidade religiosa servia como um meio de fortalecer a autoridade imperial e manter a ordem social. No entanto, essas reuniões também eram palco de intrigas, com facções rivais buscando impor suas visões e agendas. Os concílios ecumênicos moldaram profundamente a visão do cristianismo e, por extensão, a forma como percebemos a religião e a nós mesmos. As doutrinas definidas nesses encontros estabeleceram os fundamentos da fé cristã, influenciando não apenas a teologia, mas também a liturgia, a prática religiosa e a estrutura eclesiástica. A natureza secreta e o poder centralizado desses concílios levantam questões sobre a natureza da autoridade religiosa. A centralização do poder e a imposição de uma ortodoxia rígida podem ser vistas como meios de controle tanto espiritual quanto temporal. Essas decisões, tomadas em reuniões fechadas, determinaram o que seria considerado heresia e quem seria excluído da comunhão da igreja. Refletir sobre esses concílios nos convida a questionar a própria essência da autoridade religiosa e a natureza do poder espiritual. Ao compreender as motivações e as intrigas por trás dessas decisões históricas, ganhamos uma nova perspectiva sobre a religião e nossa relação com ela. Somos desafiados a reconsiderar a autenticidade de nossas crenças e a reconhecer a influência do poder e da política na formação de nossa identidade espiritual. Vamos continuar desvendando esses segredos e trazendo à luz verdades ocultas. Agora, mais do que nunca, é crucial questionar e investigar. Não aceite a história oficial sem questionar. Procure as evidências, explore os documentos antigos e ouça as vozes que foram silenciadas. Juntos podemos desvendar os segredos do passado e entender melhor como ele molda nosso presente e futuro. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção.